Os mistérios do Egito e a Bíblia. Você conhece o Egito? Pois é simplesmente impressionante. Quando a gente fala do Egito hoje, estamos falando de um país de 1 milhão de quilômetros quadrados que fica no nordeste da África e tem mais de 90% do seu território no deserto do Saara, que ao mesmo tempo é cortado pelas águas impressionantes do Rio Nilo, um dos maiores rios do mundo. Pois é, exatamente nesse ambiente tão peculiar é que surgiu uma das maiores civilizações da antiguidade. Já dizia o famoso sábio grego Heródoto que o Egito era um presente do Nilo. Mas o que é que a gente pode e deve saber sobre essa civilização tão extraordinária? O Egito chama a nossa atenção pelo fato de nós temos aí por volta de 3.200 a.C., Menés unifica o Alto e o Baixo Egito. Nós temos evidências arqueológicas de uma habitação ali na região muito antiga. Mas é nesse momento que surge o que a gente pode assim chamar do Egito histórico propriamente dito, nos tempos mais antiquados, quando surge ali a primeira dinastia e nós vamos ter uma história absolutamente impressionante. Eu estava aqui até folheando, o belo e extraordinário livro que menciona tantas coisas assim de tirar o fôlego da antiga civilização egípcia que, podemos assim dizer, poderia se rivalizar praticamente só com a antiga Mesopotâmia. Pois é, mas esse Egito tão misterioso tem marcado a história através de alguns elementos muito significativos. Todo mundo conhece as grandes construções egípcias e de fato é impressionante. Saibam todos que só no território egípcio nós temos mais de 100 pirâmides. E além das pirâmides, nós temos também os chamados hipogeus, mastabas e outros grandes templos e construções que são absolutamente impressionantes. Aqui a gente pode tentar de leve lembrar aqui, das famosas pirâmides, uma verdadeira aula de matemática, engenharia e até mesmo astronomia. Lembrando das famosas 3 mais importantes, que são as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. E o que chama atenção? Quando a gente, talvez, reflete um pouco sobre a realidade do chamado transcurso histórico da civilização humana, a gente parte do pressuposto que quando a gente olha para trás, andamos aí no caminho reverso da história, a gente imagina assim, olha, quanto mais antigo, mais primitivo. E, portanto, a gente, no decorrer da caminhada histórica, a gente vê o que a gente chama de um desenvolvimento, de um progresso, de uma realidade, vamos dizer, cada vez mais desenvolvida. Pois é, quando a gente chega no Egito, certamente essas ideias vão ser totalmente desafiadas. Por quê? Porque quando a gente olha o que nós temos no Egito Antigo, e preste atenção, principalmente no Egito mais antigo, nós vemos um tal desenvolvimento de arquitetura, engenharia extraordinário. Nós vamos ver que o conhecimento científico de quem construiu todas essas grandes edificações é realmente impressionante e surpreendente. E não só isso, mas nós vamos descobrir que o conhecimento médico, a capacidade de mumificação, tudo aquilo que envolvia desdobramentos daquilo que a gente pode chamar de uma ciência muito avançada, se vê no Egito e no Egito mais antigo. E é curioso isso, porque a gente tem essa questão dos impérios mais antigos, daquele que é o período chamado Médio, depois o período Novo, e quando a gente olha para trás, é exatamente aí que nós vemos as coisas mais
extraordinárias. Um dos lugares assim que chama atenção é a famosa pirâmide de Saqqara. Curiosamente, é uma pirâmide escalonada. E as construções que ali estão perto de Saqqara, muito antigas, elas são surpreendentes. Muitos mencionam, aquele famoso nome tão repetido da grande referência da época de Djoser, o famoso Imhotep. Mas quando a gente olha aquilo, as pedras trabalhadas, a perfeição, você diz, eu não posso imaginar que eu estou vendo uma coisa de mais de 5.500 anos. Isso realmente impressiona. E, aliás, a própria pirâmide de Saqqara, ela chama a atenção porque ela nos lembra, em grande parte, um zigurate da Mesopotâmia. Aquela outra pirâmide escalonada que havia muito longe, lá na região do Rio Tigre e Eufrates, onde se desenvolveu a civilização suméria, depois vieram os acadianos, primeiro Império Babilônico. Então impressiona, a gente até fica perguntando, será que pelas rotas de comércio mais antigas teriam os antigos egípcios encontrado também alguns ali da Mesopotâmia? Um mistério que nós não temos condições de responder neste momento. Eu me lembro em muitas viagens que fiz ao Egito, não só visitando Saqqara, mas também podendo ver de perto a famosa Esfinge de Gizé. E ali, bem pertinho, nós temos as famosas 3 pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos. Para você ter uma ideia, essa pirâmide de Quéops, ela originalmente tinha uma altura de 146 metros de altura. Aquelas pedras extraordinariamente grandes, pedras de, às vezes, de dezenas de toneladas, pedras gigantescas que foram ali colocadas sem argamassa numa estrutura gigantesca. E todo mundo sabe que internamente na pirâmide as coisas são tão bem organizadas que era possível até mesmo saber quando aconteciam os equinócios e solstícios, porque a luz do sol entrava certinho ali por dentro, atingindo uma câmera interior, mostrando o conhecimento muito acentuado dessa civilização em tempos longínquos. A gente tem, provavelmente, que é a estimativa dos estudiosos, uma realidade de pelo menos 4.500 anos para a famosa pirâmide de Quéops, e as outras vêm logo em seguida. Quéfren e Miquerinos são sequência histórica e elas são apenas 3 das mais de 100 pirâmides do Egito Antigo. Sem contar Luxor e Karnak, o grande complexo extraordinário de Abu Simbel, o famoso complexo ligado à rainha Nefertiti e todas as gigantescas construções, claro, posteriores, ligadas principalmente a Ramsés II. Estudar e conhecer o Egito coloca para a gente uma série de interrogações significativas e valiosas. Em primeiro lugar, como o nosso mundo é muito influenciado pela história da Europa, a gente pode, assim, imaginar que as grandes e maiores realizações da história humana estão concentradas nesse ambiente europeu. Mas o Egito claramente mostra para nós um índice elevadíssimo de conhecimento médico, científico, matemático, de engenharia e de astronomia, que coloca esse pressuposto em ponto de interrogação. E até hoje a gente se pergunta em que medida outros povos, como os próprios, vamos dizer, assírios, babilônicos, persas e mais tarde os gregos, os tão famosos gregos, a pergunta que a gente levanta é: quanto conhecimento e estudo tiveram os sábios gregos a partir daquilo que havia no Antigo Egito? Uma pergunta que a gente certamente não tem uma resposta, até porque nós sabemos que a famosa invasão islâmica no Egito, que acontece no ano 641 da era cristã, acabou trazendo ali uma
tragédia com a destruição da famosa Biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo antigo e que teve grande parte do seu tesouro, quase a totalidade, destruída para a tristeza daqueles que buscam pela história do conhecimento da civilização. Agora, não só a gente pensa direito para quem tem uma visão eurocêntrica da realidade, talvez a gente também tenha uma ideia, né, de que no passado as pessoas eram, vamos dizer, bem subdesenvolvidas e atrasadas. E que parece, né, que esse mito do progresso está na mente de muitas pessoas achando que as coisas são assim. Quando a gente olha para o Egito, você diz, mas não é possível. Exatamente nos tempos mais antigos, nos momentos mais distantes na linearidade da história, é que a gente vai encontrar coisas de tirar o fôlego, de altíssima sofisticação científica que até hoje nós não conseguimos fazer igual. Quer um exemplo? Eu fiquei surpreso certa vez ao entrar no Museu do Cairo e ver uma peça que havia sido esculpida com uma arte assim fascinante. Qual é o detalhe? Essa peça era feita de diorita. Diorita é muito dura. É algo que você não consegue esculpir a não ser com a própria diorita ou com um diamante. E para fazer aquilo, esses mesmos gênios do passado que fizeram essas construções extraordinárias também eram capazes de fazer esse tipo de arte impressionante. Portanto, essa coisa que muita gente tem na cabeça, que os antigos eram ignorantes, eram pessoas que não sabiam de muita coisa, nós do século XIX, XX, XXI, somos os grandes aí, donos do verdadeiro conhecimento da história humana, precisa ser questionada. Parece que não dá para construir uma equação tão simples assim, porque os diversos lugares da humanidade a gente tem um caminho de um certo desenvolvimento, depois de um atraso, uma caminhada linear, a coisa não funciona assim. E quem acredita ingenuamente no mito do progresso, certamente ficará impressionado com o Egito. Essa coisa é tão séria que eu me lembro de pessoas chegando no Egito e vendo aquilo que era um desafio aos seus olhos, imediatamente passaram a dizer, isso aqui é obra dos alienígenas, isso aqui foi feito por gente de outro planeta, porque não conseguia conceber a genialidade extraordinária dos antigos egípcios. E o mais impressionante é ver que grande parte dessas grandes construções foram feitas com materiais, com pedras que não estão nem próximas dos lugares onde elas foram feitas. É impressionante. Essa história egípcia, ela chama a nossa atenção e a gente tem algumas coisas assim que merecem uma consideração especial. Olha só o famoso papiro, ou papiro egípcio. E aqui eu tenho um papiro especial para dividir com vocês. Olha que coisa impressionante. Aqui nós temos uma referência a Amenófis IV, Akhenaton, o corajoso faraó que tentou mudar a capital do Egito para Amarna. E uma coisa chama a atenção, porque você sabe que esse Egito tão assim extraordinário que até hoje surpreende a todos, é um Egito que tem uma história compartilhada com a realidade do Israel bíblico, até porque eles estão ali um do lado do outro, né? Tantas vezes a expansão egípcia chegou à famosa terra de Canaã. Nós temos várias coisas arqueológicas interessantes de conexão do antigo Israel com o Egito das pirâmides, dos faraós, das grandes construções. Uma das mais interessantes são as famosas cartas de Amarna. Sim, um conjunto de 380 cartas que mostra a correspondência do faraó com as pequenas cidades, as pequenas, vamos dizer, os vilarejos na prática que estavam na terra de Canaã, ali um pouco antes da chegada dos israelitas e da permanência deles na chamada Terra Prometida. E o que é interessante? Interessante que Akhenaton, desafiando
o impressionante poder religioso do Antigo Egito, e muita gente não imagina isso. Veja, uma pirâmide era uma espécie de grande caixão para enterrar o faraó, que era visto como praticamente um ser divino, e conduzi-lo, né, para o seu caminho na eternidade, ali enfrentar o tão conhecido Tribunal de Osíris e então caminhar para a direção da vida eterna. Toda a dinâmica egípcia, ela chamava atenção não só por essa concentração de pensamento na realidade da morte, mas também por uma divinização acentuada da própria natureza. No Egito, tudo era sagrado, tudo era divino, era uma coisa impressionante. Mas Akhenaton tem uma perspectiva diferente. Ele olha para essa realidade e diz: não é possível que tudo isso seja divino. E ele parte para o que a gente pode chamar de uma monolatria egípcia. Tem um famoso hino de Akhenaton, que é um hino ao, vamos dizer, Aton, ou Aten, como querem alguns, um hino ao Sol, e alguns até sugerem ao Deus Sol. E muitas pessoas veem um certo paralelo, uma certa similaridade entre o que nós vemos no Salmo 115 e nesse hino, quando Akhenaton tenta fazer uma revolução religiosa na direção de um tipo de monoteísmo. Até hoje, os estudiosos ficam pensando se a presença dos israelitas no Egito acendeu uma fagulha na direção do monoteísmo, ou houve uma espécie de confluência dos dois ali que trouxe esse caminho da construção da história da civilização que chega a acreditar num Deus único. Então, quem poderia imaginar? Esse Egito tem outros paralelos. Nós temos algumas realidades arqueológicas, como a pintura de Beni Hassan, nós temos o papiro Ipuver, nós temos alguns elementos que evocam uma certa similaridade dessa realidade dos antigos israelitas e do Egito. E até mesmo uma casa do tipo da casa da terra de Canaã foi encontrada no Egito. E aí nós vamos caminhando na história e a gente chega naquele momento tão significativo que marca a história da libertação dos israelitas que foram escravos no Egito. Então veja que a própria identidade de Israel se dá na libertação daquilo que envolvia o poder do faraó. Alguns sugerem que talvez fosse Tutmoses III, outros acham que foi Ahmose. A maioria dos estudiosos sugere que teria sido Ramsés II, que aliás teve um reinado de cerca de 70 anos, com uma presença decisiva num momento assim de grande glória do Egito. E você quer levar um susto? Você quer ficar impressionado? Não é por nada não. Eu vi pessoalmente o Ramsés II. Ele não mandou lembrança para todo mundo, claro, mas a múmia dele, ela está tão bem preservada que ela até tem um pouco de cabelo. E a múmia está guardada lá. Nunca me esqueço do dia que eu fui ali, olhei de perto e falei: mas não é possível que o rapaz está aqui. Eu conheço esse indivíduo que viveu há 3.300 anos e a grande capacidade médica, a grande sofisticação egípcia de mais de 3 milênios, foi capaz de conservar a múmia até os dias de hoje. Mas quando a gente ouve falar da escravidão no Egito, quando a gente ouve falar do faraó com a sua maldade, as grandes produções cinematográficas que desde de tempos antigos, o filme Os 10 Mandamentos, as diversas produções, você pensa assim: ô Sayão, o Egito é complicado, né? O Egito está marcado para sempre como um lugar negativo. Pois é, aí é que a gente fica surpreso, porque assim como o Egito teve esse momento da história negativo, cujo peso cai, na verdade, sobre o faraó, que tem o seu nome, inclusive, ocultado no livro de Êxodo, nós vamos ver que o Egito, na continuação da história bíblica, se torna também um lugar de bênção. E muito interessante a gente ver isso. Em alguns momentos difíceis da história, por exemplo, na história de Jeremias, ele vai se refugiar no Egito. Em outros momentos significativos, o Egito desempenha um papel positivo e favorável. E talvez
o momento mais extraordinário e decisivo está na ida da chamada Sagrada Família para o Egito. Quando Herodes quer matar Jesus, nós vamos ver Maria e José e Jesus indo para o Egito. É o lugar que recebe o Senhor e serve de guarida no momento decisivo antes que ele pudesse retornar à terra de Israel e ali iniciar o grande projeto da parte do Pai para trazer salvação. E essa história tão especial sobre o Egito, ela ganha contornos ainda mais interessantes e significativos, porque a própria profecia bíblica, no livro de Isaías, capítulo 19, vai dizer no seu desfecho que chegará o dia em que Deus vai abençoar, os chamados assírios, os egípcios e o povo de Israel, e que todos os três serão abençoados pelo Senhor. E é tão valioso ver isso, como o Egito permanece no limiar da bênção divina, que o próprio israelita recebeu a mensagem de Deus, mesmo lá no Pentateuco, que eles não deveriam odiar os egípcios e que eles deveriam aprender a amar e tratar bem o estrangeiro, porque eles foram estrangeiros na terra do Egito. Então, o Egito é um lugar misterioso, uma história impressionante. Milhares de hieróglifos ainda estão ali naqueles monumentos e a cada ano você ouve uma notícia que nos deixa estupefatos, absolutamente atônitos com a grandiosidade dessa antiga civilização que, bem dizia Heródoto, é um presente do Nilo e que, diante da expectativa do Deus criador, do Deus único procurado pelo Akhenaton, certamente desfrutará das bênçãos de Deus também. Confira uma boa explicação sobre história, cultura, fé e religião com o amigo Sayão.